Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de palestras do Obreiros do Bem. Nós estamos transmitindo aqui do nosso salão de palestras, ainda sem público, com todos os protocolos de segurança garantidos, uma equipe técnica bem reduzida, para que a gente possa transmitir essa palestra ao vivo para vocês nesse dia. Gostaríamos de divulgar o nosso canal do YouTube, que todos possam entrar, prestigiar o canal, dar o seu like, o sininho, porque isso é muito importante para que a gente possa manter esse canal, né? E é com muita alegria que nós estamos aqui em mais um dia para a nossa realização da nossa palestra espírita. Nós temos um recadinho aqui do DAPSE, que é o Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, de alguns itens da cesta básica que ainda estão faltando, que é a sardinha, o feijão, a margarina, a farinha de mandioca e o óleo. Esses produtos podem ser entregues aqui no Obreiros, com toda a segurança, aos sábados, das 13 às 17 horas. Então, quem puder estar contribuindo, a gente agradece. Como sempre, nós iniciamos a nossa palestra com a leitura do projeto Transformação Moral. E o projeto dessa semana é a 32ª semana do ano e é a semana do louvor. E Joana de Ângeles, numa frase, nos diz: toda a vida na terra é um hino de louvor ao Senhor de todas as coisas. Amigos, no dicionário online, encontramos que louvar é o ato de exaltar, elogiar, honrar e agradecer algo ou alguém. Falar em louvor talvez nos leve a pensar em prece, provavelmente porque no nosso subconsciente saibamos que temos muito a exaltar, honrar e agradecer a Deus, nosso Criador, por toda a sua bondade e justiça desde a nossa criação. Muitas vezes, a correria diária nos limita a restringir o louvor apenas na intimidade das nossas preces. Olhemos ao nosso redor, desde o raiar do sol até o momento de nos recolher ao descanso que revigora o corpo, e observemos o quanto temos para louvar. Louvemos a vida através de tudo que nos cerca, como o ar que respiramos, o alimento, a água que nos sacia, o equilíbrio da natureza e toda a sua beleza, os companheiros do caminho e até as dificuldades financeiras ou de saúde que nos serve de estímulo e superação, crescimento e fortalecimento na nossa fé. Louvar é praticar uma das leis divinas, a lei de adoração. Louvemos a vida, os nossos companheiros de jornada e a Deus, nosso Criador, que aguarda o nosso despertar. O texto do Evangelho para essa semana é o capítulo 28, item 3, artigo 1, preces gerais. Então, meus amigos, com esse sentimento de louvor a Deus, nosso Pai, convido a todos a nos unirmos em prece, em vibração, rogando a esse Pai amoroso o amparo, a proteção a cada um de nós e também ao nosso país, ao nosso planeta, e que nós possamos,
com toda humildade e gratidão, louvá-lo por toda a dádiva que nos oferece a cada dia. E que nós tenhamos sempre essa fé e essa certeza do seu amparo, do seu apoio, da sua ajuda cotidiana em todos os momentos da nossa jornada. Que Ele nos una e nos ampare em mais esse dia. Que assim seja. Bom, meus amigos, é muita emoção estar aqui nessa casa, depois de quase 1 ano e meio que eu não entrei mais aqui, e é muito gratificante estar novamente. E em breve, se Deus quiser, estaremos todos também, né? Por enquanto, ainda temos que manter esse distanciamento e a responsabilidade que nos cabe nesse processo todo. O tema que vamos refletir um pouquinho hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, dos itens 1 a 5, e fala do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E está bem propício a essa nossa condição, né? Cada um de nós temos que nos ajudar, e ajudar a si mesmo e ajudar ao próximo, que com certeza, cumprindo a nossa tarefa, o céu sempre está nos auxiliando, nos ajudando. E lá no item 1 do Evangelho, para a gente poder se situar, eu vou ler aqui para a gente entender o que ele quer dizer. Então diz aqui: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem? Isso está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Então é muito interessante essa comparação que Jesus faz quando dá esse ensinamento, de que se nós, ainda extremamente imperfeitos, e muitas vezes até no estado de maldade, não deixamos de amparar ou de socorrer os nossos filhos, que dirá Deus dentro da sua infinita bondade e justiça, não é mesmo? Então, ele nos dá a certeza desse amparo que Deus está sempre propondo e sempre disponibilizando a cada um de nós. Mas ele coloca uma situação muito interessante, que ele diz que nós devemos buscar esse amparo, essa ajuda. Ele coloca a nossa condição de trabalho, de ação. Não devemos estar passivos esperando a ajuda de Deus, e sim fazer a parte que nos cabe. E Jesus, quando esteve aqui na Terra, entre nós, ele veio dizer que não veio para destruir a lei, e sim para lhe dar cumprimento. Que lei ele estava se referindo, né? Se referia a essa lei de Deus, a lei divina. Então ele diz que ele vem dar cumprimento a essa lei. E nessa passagem especial, ele vai tratar de 2 leis específicas, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Quando ele fala, né, que nós devemos bater para obter ajuda, pedir que nós teremos,
procurar que nós encontraremos. Ele está nos mostrando a nossa movimentação. E se a gente for pegar lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como podemos definir o trabalho. E eles dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, aí nós vemos essa relação de trabalho através da nossa ação, da nossa atuação, né? Exercendo a lei de trabalho para obter aquilo que nós desejamos, que nós almejamos. E nós sabemos que trabalho gera progresso. Não existe progresso sem trabalho, assim como o trabalho não tem como não gerar progresso. Tudo aquilo que nós empreendemos nossas energias, tudo aquilo que nós dedicamos o nosso tempo, a nossa ação, gera aprendizado e, consequentemente, gera trabalho, gera progresso. Então, essas duas leis estão intimamente ligadas, né? Uma à outra. Sempre que exercemos o trabalho, e esse trabalho, como os espíritos definem, toda ocupação útil, não necessariamente ela é física só. Ela é mental, ela é emocional, ela é sentimental. Então, é uma ação de cada um. Toda ação gera um trabalho. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro, né? E aí a gente muitas vezes pensa assim, poxa, mas tem coisas que eu peço tanto, eu desejo tanto, e por que eu não obtenho? Se Deus atende a todos os nossos pedidos desde que eu peça. Nós precisamos pensar que nós estamos na condição de encarnados, somos espíritos imortais, porém estamos na condição de encarnados, e que normalmente as nossas necessidades estão voltadas às nossas necessidades físicas, materiais. E muitas vezes a gente almeja, deseja muito alguma coisa, a gente tem que avaliar. Ou nós não estamos empreendendo realmente todo o esforço que nós podemos, porque Deus não pede mais do que nós podemos, mas nós muitas vezes nos acomodamos também e não damos o máximo que podemos. Ou muitas vezes a gente está pedindo algo momentâneo, que nos dá prazer ou que nos dá satisfação, mas que isso dá para o nosso físico, para o nosso corpo, para a nossa vida material. E nós temos que lembrar que Deus nos vê como espírito. E muitas vezes aquilo que nós pedimos nesse momento, achando que é o melhor para nós, na verdade pode ser até muito ruim. E nós muitas vezes somos até poupados, e aí a gente se revolta, se decepciona. Mas quando a gente, às vezes lá na frente, depois de tudo passado, a gente vai olhar para trás, a gente muitas vezes fala, ainda bem que eu não fiz aquilo, ainda bem que aquilo não aconteceu. Então, Deus sabe muito mais o que é necessário e importante para nós do que nós mesmos. E quando nós pedimos e empenhamos o nosso trabalho, nós temos que refletir a que está satisfazendo aquilo que desejamos. Se é essa vida momentânea ou essa é a nossa vida perene, né? Nossa vida maior, que é a vida espiritual. Então, nós muitas vezes reclamamos também dessa condição de trabalho, né? Temos que trabalhar. Por que temos que trabalhar para conseguir as coisas? Porque as coisas não são mais fáceis. E o item 3 vem trazer justamente essa reflexão. E diz o seguinte: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e
produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, delas terá o mérito e será recompensado segundo o que tiverdes feito. Então veja que interessante. Para Deus não há privilégios. Todos nós teremos o fruto daquilo que nós mesmos criarmos, plantarmos, exercermos. Deus, para Ele, todos os filhos são iguais. A diferença vai ser no mérito de luta de cada um, né? Então, quando nós entendemos esse mecanismo da lei maior, nós deixamos de reclamar e passamos a compreender esse mecanismo, entendendo que o mecanismo do trabalho, na nossa condição material, ele vai estimular a nossa capacidade física, a nossa capacidade de construção, de aprimoramento tecnológico. A nossa inteligência vai nos fazer progredir enquanto seres humanos. E nós vamos entendendo esse mecanismo da lei divina, se harmonizando para que a gente possa, em sintonia com isso, dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte. Nesse momento que nós vivemos, nós somos espíritos imortais, mas estamos vivendo na matéria. Portanto, temos necessidades muito apropriadas da matéria. Nós precisamos desenvolver meios de nos proteger do frio, de saciar a nossa fome, de atender às nossas necessidades biológicas, né? Então, tudo isso faz com que a gente se movimente para progredir, crescer, evoluir e se aprimorar nisso. E, ao mesmo tempo, nós temos a nossa condição espiritual que nós devemos também nos empenhar para desenvolver e nos aprimorar nesse sentido. Então, quando Deus nos dá a inteligência, é para que a gente use essa inteligência em nosso benefício, em benefício do mundo em que vivemos. Então, quando compreendemos o mecanismo divino, a gente já não se rebela mais, já não se revolta contra as necessidades que nos são impostas, porque essas necessidades vêm para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, tanto intelectual, como físico, como espiritual. É assim que se dá o crescimento do espírito. E cada oportunidade de desenvolvimento que nós temos, de aprendizagem, de crescimento, somados às diversas oportunidades através da reencarnação, vai construindo essa capacidade espiritual, né? Que vamos até chegar à perfeição. E a somatória desse aprendizado de cada um desses espíritos é que constitui o progresso coletivo, o progresso do mundo de forma geral. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a ver o trabalho como uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de crescimento, de aprimoramento, e que, à medida que a gente se empenha a cumprir bem a nossa tarefa, a gente vai tendo os méritos, a gente vai tendo os resultados de tudo isso. E ele diz que nós seremos donos daquele mérito que nós alcançarmos. Então, é a grande justiça divina falando, né? A cada um segundo aquilo que construir. Então, é muito interessante a gente entender esse mecanismo para que a gente possa encarar com mais leveza, com mais tranquilidade, todas essas nuances da vida encarnada, da vida material, desse aprimoramento que nós vivemos, né? Então, Jesus, ele não fez uma possibilidade de que o que nós pedimos, nós obtemos. Ele fez uma afirmação. E nós precisamos refletir como é que a gente pede. Porque
Porque a gente pede, né? Pede tudo. Mas muitas vezes a gente não tem nem noção do que a gente está pedindo. Então, quando a gente pede, por exemplo, a gente costuma pedir muito isso, né? Nas nossas orações. Ai, Senhor, dai-me paciência, dai-me resignação, compreensão, tolerância, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. E aí, o que Deus vai nos dar para que a gente exercite todas essas virtudes que a gente pede? Né? A gente pede paciência, resignação, tolerância. O que Ele vai nos dar? Ele vai nos dar desafios, Ele vai nos dar pessoas difíceis, Ele vai nos dar situações complicadas para a gente resolver, para que a gente possa exercitar justamente aquilo que a gente está pedindo. Então a gente pede, Deus dá, e aí a gente reclama, né? A gente quer ter paciência sem trabalhar por ela. Então aí que a gente vê a ligação do trabalho e da conquista, né? Para eu desenvolver a paciência, eu tenho que ter algo que me coloque no exercício disso. Se eu não tiver nada, eu não preciso exercer a paciência, a tolerância, a resignação. Então, veja que muitas vezes a gente pede, a gente tem e a gente não entende, né? Então, nós precisamos, e nós espíritas, precisamos pensar também que muitas vezes o nosso pedido não é exatamente verbal, mas muitas vezes ele é mental. Ele é através das nossas ações, através das nossas atitudes. E muitas vezes nós temos atitudes que nós não refletimos. Quando nós temos ações desordenadas, desconexa com as leis divinas, quando nós deixamos o egoísmo falar mais alto, quando nós destruímos o nosso meio ambiente, quando nós usamos de recursos que não são adequados para a coletividade, indiretamente, através das nossas ações, nós estamos pedindo que a gente aprenda a fazer o contrário. Então, aí vem as dificuldades, as catástrofes, né? Por nossas ações, nós estamos pedindo para o universo, de alguma forma, quando nós agimos de forma contrária à lei de Deus. E as consequências vêm. As consequências vindo, nós temos que dar conta delas. E é através dessa capacidade que nós estamos adquirindo é que nós vamos resolvendo. A gente reclama tanto dessa pandemia, a gente reclama tanto, a gente fala tanto de todo esse transtorno que nós estamos vivendo hoje. Será que indiretamente nós não pedimos isso com as nossas ações? Né? Com os desmatamentos, quando a gente invade habitats que não são comuns, quando a gente não respeita a vida de forma geral. Então, nós estamos agindo, e o trabalho é uma ação, embora muitas vezes a gente não entenda que isso está sendo um mal, e aí a gente vai ter que lidar com as consequências. Estamos lidando. Isso gera aprendizado, gera crescimento, e com certeza, com tudo isso, a gente também vai mudando a nossa concepção, não é mesmo? Então, a gente falou de saber pedir, né? Muitas vezes a gente não sabe pedir, a gente pede equivocadamente. E lá no item 5, os espíritos esclarecem muito essa questão do pedir. O que é esse ato de pedir e como deve ser, né? E ele diz assim, olha, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz e vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedir a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Como anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá.
mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que o sereis abandonado às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo ao vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, veja que eles vêm nos dar a regra de aprender a pedir. Né? Quando a gente pede a Deus, não é pedir que livre do nosso problema, que nos dê coisas que cabe a nós conquistar, mas pedir força, resignação naquilo que nós temos que suportar para alcançar aquele objetivo, pedir fé, pedir ajuda dos espíritos. Eles dizem que pedindo, batendo as suas portas, eles jamais deixarão de abrir. Né? Desde que a gente peça com humildade, que a gente peça com fé, com bons propósitos. E a gente aprender distinguir, né, aquilo que a gente cabe a nós e que cabe ao outro. Muitas vezes a gente quer muito que Deus nos ajude, mas nós não movemos uma palha para isso, né? Então, todos esses desafios que nós estamos vivendo, todos esses sofrimentos, esse momento crítico da humanidade, que eles possam servir para a nossa reflexão, para que a gente se una mais aos bons espíritos, que a gente esteja mais ligados a eles, pedindo intuição, inspiração para a escolha do caminho mais adequado, né? E que com certeza Deus estará sempre atento a nos atender, desde que nós façamos esse movimento de ação, de trabalho. E com certeza, com tudo isso, mesmo dentro da dor, nós estamos adquirindo aprendizado e estamos progredindo. E só para encerrar, então, eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui de um texto do Momento Espírita, que fala exatamente dessa questão de a gente querer, mas não querer fazer a parte que nos cabe. Ou entender como é que nós devemos agir dentro desse contexto de pedir e também agir. E o texto chama Ajuda-te que o céu te ajudará. E diz assim: narra-se que um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num atoleiro. Esse, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram-se todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após o agradecimento, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, não o ajudamos. Esse que era rebelde e até praguejava recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio.
Então, a gente se enquadra muito nisso, né? Nós ainda somos rebeldes, nós ainda esbravejamos, nós ainda nos revoltamos, estamos no caminho do aprendizado. Somos espíritos imperfeitos, mas nós precisamos ter essa convicção de que, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades íntimas, nós precisamos agir. Agir com aquilo que nós somos capazes já, né? E nós muitas vezes ficamos aí nessa situação de aguardar que Deus nos ajude e não fazemos a parte que nós temos. Ah, mas eu não sou merecedor. Todos nós somos merecedores perante Deus. O que precisamos é fazer a parte que nos cabe e nos conectarmos com a lei maior, com os espíritos superiores, que com certeza eles vão nos intuir, nos auxiliar e mandar a ajuda necessária para que a gente conquiste aquele intento que nós queremos. Então, vamos aproveitar essa lição e nos unir em boas energias e, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, rogar o amparo divino a nosso planeta, ao nosso mundo e a nós mesmos, para que a gente possa sair dessa crise com as nossas próprias forças também, né? Dando a nossa contribuição, dando a nossa parcela de ajuda e que cada um somando a sua, estará contribuindo para a melhoria do todo. Nós precisamos, necessitamos, com tudo isso, desenvolver em nós o espírito coletivo, o espírito de solidariedade, de comunidade, porque sozinhos é muito difícil a gente atingir um intento tão grandioso, né? E que a gente possa, então, contar sempre com a ajuda de Deus, com a nossa fé, com os esclarecimentos que a nossa doutrina querida nos oferece a cada dia. E eu quero, então, para encerrar, agradecer a atenção de todos, desejar um lindo domingo, uma excelente semana, aproveitando parabenizar todos os pais nesse dia que é comemorado, todos esses que lutam pelo crescimento, pelo aprimoramento dos seus filhos também. E nós sabemos que ser pai não é apenas aquele que concebe, que fecunda, mas aquele que cria, aquele que orienta, aquele que dá o suporte necessário a esse espírito que está aqui também em percurso, né, no aprendizado. E esse papel, muitas vezes, é representado por mães sozinhas, por avós, por tios, por padrastos, enfim. Existem muitos que exercem esse papel de pai. Então, a todos os nossos parabéns e que se sintam abraçados nesse dia tão bonito. E mais uma vez, então, nos unimos a Deus, louvando e rogando o seu amparo, o seu apoio, a sua participação presente em nossas vidas, porque nós nos movimentamos para chegar até Ele. E que Ele estenda seu amor a toda a nossa terra, a todos os habitantes, e que o amor de Deus possa inundar o nosso planeta tão sofrido. Que nós sejamos gratos a todo o aprendizado que estamos sendo de forma forçada a aprender, mas que com certeza vai nos trazer um grande crescimento humanitário. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Que assim seja.